Mas vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, pode liberar agora, nos ajuda a compreender a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vais bem-vindo aqui. Hoje eu vou tratar um pouco sobre julgamento. Quem já ouviu falar? Tem muitos versículos aqui, viu? E eu preciso ir adiantando e preciso ir lendo. Eu acredito que ainda está na versão ARA. Salmo 96, versículo 13, diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Diga comigo assim: todo mundo será julgado por Deus um dia. Sem exceção, irmão. Todos vão passar pelo julgamento. Todo ser humano. Eu, pastor Roberto, vai passar por um julgamento. Tiago, Diego, todos que estão assentados. Ninguém vai ficar imune a um tipo de julgamento. Agora, eu queria explicar uma coisa. Não significa que todo julgamento é ruim. Existe julgamento que é bom. Amém? Existem julgamentos que não serão bons. Por quê? Preste atenção, agora não é hora de conversar não. Porque tem julgamentos que trará condenação eterna para a alma da pessoa. Mas tem julgamentos que não vão trazer condenação eterna não. Então, existem julgamentos na terra, não existe? Amém? Deixa eu repreender toda distração. Levanta a mão, diga comigo. Eu repreendo toda distração agora. Todo espírito imundo em nome de Jesus. Amém. Então, tem julgamentos na terra, mas todo julgamento que alguém participa diante de um juiz é ruim? É ou não? Não. Tem julgamentos que talvez seja para uma causa boa para você. Agora terá julgamentos que... Tem julgamentos até que pode ser pena de morte, dependendo da nação que a pessoa viva. Por que eu estou falando isso? Porque os julgamentos, assim como as ressurreições são por etapas, o julgamento também é por etapa. Vocês lembram da ressurreição? Que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro no arrebatamento. E é interessante ficar bastante atento ao arrebatamento. Eu estou me aprofundando e buscando muito, irmãos, para poder entender tudo que está acontecendo. Sobre questões de acordo de paz que o presidente dos Estados Unidos está tentando levantar, está tentando reorganizar o Oriente Médio. E tudo isso tem a ver com o fim dos tempos e com a volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Principalmente sobre o surgimento do terceiro templo. Já se falam na possibilidade do terceiro templo em Jerusalém ser levantado. Irmão, se o templo de Jerusalém for levantado novamente, pode saber que a qualquer momento nós vamos subir no arrebatamento. Qualquer momento, irmãos. E eu estou muito cauteloso com tudo que tem acontecido. Sinais no céu, as luas de sangue, tudo isso, irmão, pode estar sendo símbolos e avisos de Deus sobre o arrebatamento e a volta de Jesus Cristo e a grande tribulação que está para acontecer. Então está muito próximo, irmão. Se a gente observar, a inteligência artificial é falada lá no livro de Apocalipse. João falou que a besta ia ter poder de falar, ou seja, máquinas. A inteligência artificial está trabalhando para isso, onde haverá uma máquina, sim, com poder de julgamento sobre a vida de pessoas, porque todo histórico estará dentro daquela máquina, por causa da inteligência artificial. Hoje você conversa com inteligência artificial, você pede conselho, ela arquiva teu nome, ela sabe da tua vida, sabe de tudo. Elas vão tomando informação e conhecimento. Então, irmão, está muito próximo da volta de Jesus Cristo. Então vamos ficar bastante atentos sobre isso. Então, como foi falado na ressurreição dos mortos, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro no final da grande tribulação. Uma parte vai ressuscitar também
aqueles que morreram na grande tribulação vão ressuscitar, que não negaram a sua fé, e no final de todas as coisas, no final do milênio, teremos a ressurreição final, que é a segunda ressurreição para a condenação eterna. Da mesma forma, é os julgamentos. Mas é importante eu entender algo aqui em Hebreus 9, 27. Eu queria que Tiago abrisse. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que foi ordenado ao homem morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque qualquer doutrina, irmão, de reencarnação não está alinhado com as escrituras sagradas. Se alguém disser para você, fulano, a gente vai melhorando, a gente nasce e desenvolve, depois a gente morre, mas depois a gente volta novamente e vai desenvolvendo. Essa doutrina não está alinhada com as escrituras sagradas. Essa é doutrina de espiritismo. Segundo a Bíblia Sagrada, Hebreus 9, 27, que foi ordenado ao homem morrer uma única, e vem depois disso o quê? O juízo. Por quê, pastor? Porque depois que a pessoa morre, ela agora vai só esperar agora o juízo dela, o julgamento dela. Está entendendo? Então não tem como voltar. Outra coisa, irmão, isso aqui desfaz a doutrina de reza de sétimo, 7 dias reza de sétimo dia? Missa de sétimo dia. De acender vela. Acaba todo esse tipo de doutrina errôneo, errada. De missa de sétimo dia, de rezar, de acender vela, né, por quem já morreu. Como é que a gente vai acender vela ou rezar por quem já morreu, se a própria Bíblia diz que após isso segue-se o juízo? Significa que não muda mais o destino depois da morte. Amém? Se você quer um destino bom e um bom julgamento, então tem que ser aqui, em vida. Depois que morreu, não tem mais jeito não. Tá certo? Estão entendendo? Deixa eu ver aqui outra coisa. Tiago fala no Tiago 1,12, diz assim, ó. Não precisa colocar isso aí não, para a gente ir adiantando. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém? Então permaneça firme com o Senhor, para que você não venha perder a coroa da vida. O segredo da eternidade, irmão, é confessar Jesus como seu Senhor, arrepender dos seus pecados e permanecer firme. O problema é que poucas pessoas têm permanecido firmes. Elas começam, mas desistem no meio da caminhada. E a caminhada, irmão, de certa forma, às vezes vai ser um pouco dolorosa. E precisa suportar, como diz aqui na carta de Tiago 1,12, suportar com perseverança a aprovação. Então olha para seu irmão e diga, se prepare, porque você vai ser provado. Amém? Agora precisa permanecer. Não pode mais olhar para trás. Não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Não pode ficar ofendido. Fiquei ofendido na igreja e vou sair. É isso que o diabo quer. A sua alma. Que você fique ofendido. Que você olhe para os problemas. Que você olhe para a falha dos outros. Está entendendo? É isso que ele quer, para esfriar a sua fé. Porque ele não quer que você persevere. Ele quer que você desista. Porque ele sabe que se você desistir, a sua alma pertence a ele. Está entendendo? Agora outra coisa, irmão. Se o julgamento ele é feito por etapas, como eu estou dentro de um estudo, é importante a gente entender isso. Se o julgamento é feito por etapa, quem foi a primeira pessoa a ser julgada espiritualmente falando? Deixa já na ponta da agulha Filipenses 2, versículo 9. Quem sabe dizer? Primeira pessoa foi julgada. Não. Hã? Após a morte? Sim. Só uma pessoa foi julgada. Jesus.
Jesus foi o primeiro a ser julgado. Não coloca agora não. Oi? Filipenses 2, verso 9 e 10. Por que Jesus foi julgado? Raciocina comigo. Quando ele morreu com um objetivo. Qual foi o objetivo da morte de Cristo? Nos salvar. Então, para que ele nos salvasse, era necessário o quê? Nos substituir. Jesus não me substituiu? Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus levou os nossos pecados. Então, se ele levou os nossos pecados, ele estava em uma condição que ele precisava ser julgado. Quem julgou Jesus? O Pai, Deus. Só que quando Jesus foi julgado por Deus, ele foi inocentado. Então o julgamento de Jesus não foi ruim, foi um julgamento bom. Por que ele foi inocentado? Porque o pecado que ele carregava não era dele. Deus arquitetou um plano tão perfeito que conseguiu dar salvação à humanidade e ao mesmo tempo não penalizar o seu filho. Ele substituiu, enquanto o diabo achava que a vitória estava ganha, Deus já estava com tudo arquitetado para salvar Jesus e oferecer salvação eterna para todo aquele que nele crê. Então houve uma substituição. Irmão, e quando o julgamento é bom, porque o julgamento de Jesus foi bom, ele foi julgado. Todo julgamento, quando ele é bom, há recompensas. E Deus tem um julgamento para a igreja. Olha para seu irmão e diga: o julgamento para a igreja, se você permanecer firme, não vai ser ruim não, vai ser bom. Aleluias! E se a gente fosse arrebatado essa noite ainda, nossa salvação eterna já estava garantida. Não há possibilidade de perder a salvação para quem foi arrebatado. Ou para aquele que dormiu em Cristo, morreu em Cristo, não há possibilidade de perdição mais eterna. Se morreu em Cristo, ele já foi julgado por Cristo, pelo o próprio sangue de Jesus, e foi selado para a vida eterna. Quando há um julgamento bom, há recompensas boas. Quando Jesus foi julgado por Deus, o que foi que Deus deu a ele? Filipenses 2, 9 e 10 dá a resposta. Vamos ver o que Deus deu a Jesus? Em voz alta, todo mundo lê. Pelo que também Deus o exaltou. Deus exaltou quem? Vamos dizer mais forte. Deus exaltou quem? Isso. Deus, vamos lá. Porque, pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então diga para seu irmão: não é pelo nome de Maria, nem de João, nem de José, nem de Pedro, nem de São Tomé. Rimou, não foi? Ah, glória a Deus. Mas é pelo nome de Jesus que ele herdou um nome sobre todo o nome. A porta da salvação está pelo nome de Jesus. Os demônios se prostram no nome de Jesus. A doença se prostra no nome de Jesus. Há uma autoridade no nome de Jesus. E eu tenho uma boa notícia para você. Você carrega o nome de Jesus se você nasceu de novo. Amém? Então não precisa ter medo de fantasma, de espantalho, de palhaço assustador. Nem de assombração. Se aparecer, estenda a mão. Estou pregando rimando hoje. E bota o bicho para correr no nome de Jesus. Porque o diabo sabe que Jesus herdou um nome sobre todo nome. E todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus também. E o versículo 10, olha o que o versículo 10 diz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Isso aqui prova que debaixo da terra existe um inferno.
Agora, interessante para aquelas pessoas que acreditam ou dizem que não há vida após a morte e que não tem pessoas no inferno, mas a própria Bíblia diz no verso 10 de Filipenses que Jesus herdou um nome sobre todo nome e que todo joelho se dobra no céu, significa tem crente no céu. Aleluia, tem anjo no céu. Significa que tem gente na terra, todo joelho se dobra na terra. E tem gente também debaixo da terra no inferno e deve se dobrar também diante do nome de Jesus. Diga, graças a Deus que eu estou na terra, mas eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Aleluia! Então se dobre seu joelho aqui na terra e você vai também dobrar lá no céu. Deus é bom, não é? Irmãos, João 3,16 ao 18. Eu acho interessante esse texto, é bem conhecido. Eu preciso falar, lendo ele junto com vocês. João 3,16 ao 18, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer nele. E tem que ser de coração. Amém? Não é crer somente da boca. Quem crê segue. Quem crê se doa. Quem crê se entrega. Quem crê renuncia. Quem crê persevera. Quem crê não desiste. Quem crê não olha para trás. Amém? Quem crê tem temor. Quem crê, lembre disso, quem crê tem temor. E o versículo seguinte, irmãos, vamos ler junto aqui o versículo seguinte, 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho, vamos lá? Ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o propósito inicial de Jesus não foi vir julgar, mas foi morrer para nos dar a salvação eterna. Amém? Esse foi o propósito inicial de Jesus. Não trazer julgamento, mas trazer salvação. Eu sei que haverá um dia que ele vai julgar, mas inicialmente esse não foi o propósito dele. Versículo 18, a Bíblia diz, quem nele crê não é julgado. Eu acho que você não entendeu. A Bíblia está sendo bem clara, quem nele crê não é julgado. Mas pastor, o senhor não disse que todo mundo seria julgado? Todos serão julgados. Mas esse texto está se referindo a quem nele crê não é julgado. Julgado de quê? Dos seus pecados, porque foram perdoados. Significa se nós estivermos em Cristo, nós já temos a salvação agora. Olha para seu irmão e sacode ele, diga, ei, a salvação não é lá não, diga, é hoje. Eita glória, quem crê que está salvo aqui? Ai, até Justo está feliz. E sentiu o gosto do céu. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Jesus? Aleluia! Então, a salvação já foi oferecida e foi dada. Precisamos apenas cuidar dela, para não perdê-la. Nós já temos. Nós não vamos ter, nós já temos. Sobre a questão do pecado já foi resolvido. Oxente, pastor, mas quer dizer que nós não vamos pecar mais não? É impossível. Daqui para lá ainda nós peca. Agora há uma diferença. Quem nasceu de novo não vive mais pecando. Se eu te perguntar, você vive pecando? Então se você vive pecando é porque você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não vive pecando. Ele pode até pecar. Escorregou, falhou. Aí ele vai até Jesus, Senhor, me perdoa. E esse pecado já foi perdoado. Ei, eu tenho uma boa notícia para você que entrou aqui pensando no passado. Todo o teu passado foi perdoado em Cristo. Olha de novo para sua irmã e diga, e hoje?
Pode dizer, você pode sair daqui sem condenação. Diga, tudo de ruim que você fez, tudo de ruim está perdoado em Cristo. Agora o que vai contar é daqui para frente. Se você errava, agora você vai ter cautela para não viver mais errando. Amém? Afinal de contas, nós queremos agradar o nosso Rei. E o nosso Salvador Jesus Cristo que vem nos buscar. Amém? Então, como diz o texto, vamos terminar de ler o texto. Como diz o texto, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não acreditar, ou aquele que acredita da boca para fora, ele já está julgado e passará a vida eterna no lago de fogo com Satanás. Amém? Então, o primeiro homem a ser julgado foi? E quem será julgado depois? Diga, a igreja. Só que a igreja foi comprada pelo sangue. Amém? Eu estou falando da igreja genuína. Amém? Eu estou falando daqueles que realmente tiveram um encontro com Jesus de Nazaré. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Zele o nome de Jesus. Cuidado da forma que você tem andado. Cuidado com o seu comportamento lá fora. Porque você é um cristão, eu quero te lembrar, você é um cristão. Você é um servo e uma serva de Deus. Então cuidado para não se misturar com o mundo. A palavra de Deus diz que não é que a gente não tem como deixar de viver com as pessoas do mundo, até porque nós estamos no mundo. Mas é possível a gente evitar a convivência com algumas coisas que são mundanas. Evite, afaste-se daquilo que é mundano. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que a luz não se une com as trevas. Hoje você está aqui, mas se eu passar daqui uns dias e você estiver lá no bar, não, mas você diz, eu estou tomando uma coca. Mas a palavra de Deus diz que a luz não se une com as trevas. Então cuidado com ambientes que nós vamos pisar. Amém? Nós somos separados. Diga comigo, separados para boas obras. 1 Pedro 4, versículo 17, diz que o juízo começa pela casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja, e é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles, presta atenção, não é hora de conversar não. Qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Morte eterna. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto aqui refere-se à igreja passando pelo tribunal de Cristo. Diga, eu vou passar pelo tribunal de Cristo. Pastor, quando é que vai ser o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo vai acontecer exatamente no momento que a igreja for arrebatada para o céu. Amém? A igreja é arrebatada. Os que morrerem em Cristo ressuscitam. E eles vão diretamente para onde? Para o paraíso. E lá haverá o julgamento chamado Tribunal de Cristo. Pastor, é possível quem já está lá ser condenado eternamente? Diga assim, não! Por quê, pastor? Porque uma vez que você recebeu o corpo glorificado no arrebatamento, ou ressuscitou com um corpo glorificado, por que Deus ia lançar você no lago de fogo? Dá para entender? Amém?
esse tribunal de Cristo vai acontecer no céu para definir a fidelidade concernente àquilo que Deus te chamou para fazer. Você sabia que no milênio vai ter atividade para nós? Vai ter trabalho? Você sabia que nós vamos julgar anjos? Você sabia que nós vamos julgar pessoas? Você sabia que haverá reinos, governos, vai haver secretários, vai haver uma organização? E quem é que vai reinar com Cristo? Levanta a mão aí e diga: somos nós, os salvos, que vamos voltar para a terra para governar no milênio com Jesus, com o corpo glorificado. E a boa notícia é que nunca mais nós vamos morrer. Então essa é a melhor aposentadoria que você pode ter na sua vida. Não é verdade? Porque não tem fim, é eterno. Amém? Glórias a Jesus. Irmãos, e eu vou falar bem rapidinho aqui sobre as coroas que Deus tem preparado para cada um de nós. O que é coroas? Porque nesse julgamento no céu, nós vamos receber as recompensas. Vamos supor que Deus chamou a irmã Graça para ela ser uma intercessora. E ela cumpriu com fidelidade seu papel de intercessora. Tem recompensas para ela. Vamos supor que Deus chamou Diego e Deisa para pastorear uma igreja. E eles disseram sim ao seu chamado. E foram fiel e não retrocederam. Há coroas separadas para eles. Coroa, se lembre, são galardões. Vamos dizer que Deus chamou todo para ser ministro do evangelho, para louvar e engrandecer e conduzir a igreja à adoração. E todo foi fiel, a recompensas para ela. Mas vamos dizer que Deus chamou Bruno, mas Bruno disse não. Sobrou para tu, não foi? Aí ele vai ser salvo? Vai. Porque o pecado dele foi julgado em Cristo. Mas as recompensas serão perdidas. Vai haver um sentimento não tão bom concernente a isso. Eu pregava e ensinava aqui na reunião dos cooperadores. E eu dizia assim: escapou fedendo. Mas a Bíblia diz, olha, eu não vou abrir os textos, só vou ler aqui por cima, para a gente poder adiantar. A Bíblia diz que haverá coroa da justiça, lá em 2 Timóteo 4:8, precisa abrir não. Que essa coroa da justiça são para aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Quem está aguardando aqui a vinda de Cristo? Mas quando a Bíblia diz aguardar, o que significa? É só esperar? É permanecer firme sem negar a sua fé. Então olha para seu irmão, catuca ele para o sono passar e diga: permaneça firme, meu irmão, e não esmoreça. E não negue a sua fé. E não retroceda. E não olhe para trás. E não seja enganado, você jovem, por um homem ou um rapaz aí que está querendo te enganar. A Bíblia fala também em Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10 que haverá uma coroa, não precisa abrir não, Tiago, que haverá uma coroa, que haverá coroa da vida, que são para os fiéis que sobre provações, tribulação e perseguição, inclusive até a morte, eles não negaram a sua fé. Coroa da vida, diga coroa da vida, vida eterna, galardão. A Bíblia diz também que haverá coroa, as coroas incorruptíveis. Lá em 1 Coríntios 9, versículo 25. Essas coroas, ou seja, recompensas, são para os que vencem a carne e dominam e correm a carreira com perseverança. Olha para sua irmã e diga: para aqueles que dominam a carne, que tem domínio próprio, vai haver recompensa. Então domina a sua língua, irmão. Domine a sua língua também. Porque isso está sendo creditado. Eu não estou falando a respeito à salvação, mas eu estou falando a respeito de recompensas. Você se empolga com as recompensas?
Se a Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia diz também que haverá coroa de glória. A referência é em 1 Pedro 5:4. Essa coroa de glória é justamente para os pastores, para os líderes e ministros que permaneceram fiel e que apacentaram o rebanho de Deus. Então, ministros aqui do Verbo, pastores como Diego, Tiago e os ministros, cooperadores, há recompensas preparadas para você, irmão. Nós não sabemos dizer exatamente como serão essas recompensas, mas nós sabemos que a Bíblia diz que vai ter. E eu me alegro com isso. Você se alegra? A Bíblia diz também que haverá coroa de exultação ou coroa de alegria. Eu acho que lá no milênio vai ter gente sorrindo 24 horas. Eita, essa coroa está lá em 1 Tessalonicenses 2,19 e Filipenses 4,1, que são para os ganhadores de almas e aqueles que geram frutos espirituais. Para quem ganha alma, irmão, vai haver muita recompensa. A Bíblia fala, irmão, também de outras menções simbólicas de coroas ou recompensas. Coroa de ouro, não é? Deixa eu ver aqui, coroa da mulher, glórias a Jesus. Apocalipse 12:1. E também há uma advertência para ninguém tomar a tua coroa. Essa aqui eu quero ler, Apocalipse 3:11. Há uma advertência. Qual é essa advertência? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lê junto comigo. Venho, isso é o próprio Jesus falando. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É forte ou não é? Conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então eu queria te dizer uma coisa, irmão, e é sério que eu vou te dizer. Não tenha nada oculto no seu coração. Não tenha pecado oculto. Se tiver alguma coisa para confessar, confessa. Se tiver alguma coisa para resolver, resolva. Ontem eu visitei a irmã Neves junto com a irmã Poliana lá. Fui mais Daniela visitar elas e ela me contando o testemunho que quando ela entrou, ela veio na igreja, ela não gostava de mim. E eu estou contando para que Jesus seja glorificado. E ela disse que chegou aqui e a pregação era que era para perdoar os inimigos e que era ainda para orar por eles. E ela saiu revoltada. Ela disse, eu vou orar por eles. Ela ainda manda perdoar e ainda manda orar. Mas Deus trabalhou na vida dela e Deus abriu o coração dela e ela começou a orar pelos inimigos e Deus começou a abrir as portas na vida dela. Então tenho algo para te dizer. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Então não adianta ninguém esconder nada de Deus. Amém? Tem que rasgar. Olha para sua irmã e diga assim, no verbo da vida, tem que rasgar o coração. Tem que rasgar mesmo, tem que confessar para Jesus, mas às vezes é necessário confessar para alguém. Às vezes é necessário, para que haja cura. A Bíblia diz, confessar os pecados uns aos outros, para que sejam perdoados, curados. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário, jovens, que você tenha algo escondido, oculto, da sua mãe. Estou falando isso aqui agora, é uma revelação, viu? Eu não vou apontar o dedo para não envergonhar, mas o Espírito Santo já me mostrou quem é. Mas como a gente não envergonha ninguém, eu não vou apontar o dedo não. Nem vou dizer o nome. Mas aqui dentro, nem vou dizer se é masculino ou feminino, mas eu sei quem é, o Senhor me mostrou agora. É necessário confessar coisas ocultas para sua mãe. Lembre disso. É hora de rasgar o coração, irmão. A igreja precisa estar preparada, purificada,
Amém? Tem que estar em paz. Outro texto, a Bíblia diz assim: perdoai para que seja perdoado. Se não perdoamos, não temos perdão. Tem que andar com o coração liberando perdão. Liberando perdão. Lembre-se disso. Se tiver que resolver alguma coisa contra alguém que foi teu adversário, foi teu inimigo, que te perseguiu, resolva. Eu vou te dar uma força. Eu não, o Espírito Santo. Os humilhados serão exaltados. O versículo que eu mais amo é Marcos 8,36. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você não quer perder sua alma. Você quer perder sua alma? Então precisamos estar bem com Jesus. Lembre disso. Precisamos estar bem com Jesus. Amém? Comece a analisar a sua própria vida e julgar-se a si mesmo. Julgue-se. Porque os pecados foram pagos lá na cruz. Já está pago. Mas não há perdão para quem oculta. Quem oculta. Estão entendendo? Quem está entendendo? Não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu separei de fulano hoje aqui, eu vou me amassembar com fulano ali. E tem gente que não espera nem assinar o divórcio, já está traca-traca, mamuchaca. Dói, mas é a verdade, né, irmã? Faz 40 anos que sou crente, parece que tem aceito. Então a gente tem que resolver, a gente brinca tudo, mas a gente tem que resolver. Tem que resolver. Por isso que tem gente que não gosta de mim. E quando vem na igreja, Rosa, às vezes sai ofendido, não vou mais lá não. Mas eu vou fazer o quê? Eu não estou interessado no dinheiro de ninguém. Se eu tivesse interessado no dinheiro de algumas pessoas, eu nem pregava isso. Deixa eu pegar o microfone, porque o que você vai dizer é importante e está gravando. Nosso culto é assim, irmão. Nosso culto é aberto. Nosso culto é aberto. Aberto para Deus falar. É por experiência própria, amados. O pastor falando isso aqui, que quem vem, às vezes sai chateado com ele, não volta. Mas eu digo a vocês, é aquele que não quer realmente ser corrigido. Aquele que não quer verdadeiramente entregar seu coração, receber correção, ele não fica. Mas aquele que quer receber correção, quer ter uma vida transformada, ele fica. Porque quando eu entrei no verbo, foi para isso que eu entrei. Foi para ser corrigida, foi para ser observada, foi para ser ensinada, né? E ter minha vida transformada. E eu sou testemunho vivo disso. Eu sou uma pessoa hoje transformada. E a irmã falava aqui, parece que eu aceitei hoje. Eu tenho isso para dizer à igreja também. São 20 anos no Senhor. Mas aqui, com essa palavra revelada, da forma que é esta visão, eu posso dizer, é como se eu nunca tivesse sido. É como se eu nunca tivesse escutado a palavra, o tanto que eu escutei, o tanto que hoje ela é revelada no meu coração. Um dia eu conversava com a irmã Aparecida e ela me disse isso. Parece que quando a gente chega no verbo, a gente não sabe orar. Parece que a gente não sabe, no meu caso, parece que eu não sei louvar, coisa que eu fiz uma vida inteira no Senhor. Parece que eu não sei pregar, parece que eu não sei dirigir um culto. Não foi isso, irmã Aparecida? Ela disse, é tudo diferente. Parece que a gente está começando tudo outra vez, porque é uma transformação realmente de vida
Essa visão é uma visão abençoada, né? E nós temos o pastor que realmente busca ao Senhor para chegar aqui e nos ensinar. Então, aquele que busca ser ensinado, ser moldado, ele está no lugar certo. Então, dê glória a Deus. Glória a Deus. Licença, pastor. Seja rápido, viu? Com a sua Tem que terminar. autoridade. Com a sua autoridade. Não, é só uma das Tá. milhões que eu passei. Eu morei em Garanhuns 5 anos. Eu pedi para Deus abrir uma porta de emprego para meu marido, abriu. E o Senhor, eu disse, nem que seja fora do Brasil. Aí Jesus botou em Garanhuns. Eu só tinha o William, não tinha ele ainda. Ele nasceu lá em Garanhuns, né? Aí eu vou para bem rápido. Aí meu marido comprou uma bicicleta para o William. Aí a minha vizinha tinha um filho e teve inveja. Disse, me dá a bicicleta para me dar umas voltas. O William disse, não, mas o pai comprou hoje, eu vou dar a bicicleta para você ir andar nela. Ele disse, me dê, aí puxou a orelha do meu filho, ficou vermelha, cor de sangue. Aí foi, o filho chegou na mãe e contou outra história. Resuma, irmã, que eu quero pregar. Aí Jesus, ela ficou sem falar. O diácono, encosta aqui para pegar ela o microfone. ela puxou uma faca para mim e disse, você não me conhece não, o demônio falando, né? A legião, né? Legião. Eu digo, e você também não me conhece não, que eu sou filho do rei. Glória a Jesus. Aí foi, pastor. Deixa eu terminar. É tão bom estar na igreja. Tão bom estar na igreja. Irmã, deixa eu pregar, irmã. Tá bom. Terminar, depois você termina, né? Olha, aí foi assim. O Espírito Santo de Deus disse a mim. Ela se entregou de mim por causa disso. A culpa foi dela. E o Espírito Santo, ela vinha. Eu estava perto da igreja. Aí o Espírito Santo disse, fala com ela. Eu disse, oxê, quem puxou a faca para mim foi ela. Aí o Espírito Santo disse, se tu não falar com ela, tu vai prestar conta desse sangue. E ela aproximando, e meu coração batendo. Eu digo, ô fulano, tudo bom, velho. Esse meu menino já está grande desse jeito. Glória a Jesus. Vai todo me tremendo. Aí acertou. Amém, amém. Amém, glória a Jesus. Você está empolgado para viver a eternidade com Cristo? Pode vir Ministério de Louvor. Primeiro que ressuscitou, vamos fazer aqui uma como é que diz? Um resumo. O primeiro que foi julgado foi quem? Segundo vai ser a igreja. Diga, juntamente com no arrebatamento quando estiver no céu. Amém? E depois, quem é que vai ser julgado? Tem mais 2 grupos de pessoas que vão ser julgados, que eu vou falar só quinta-feira que vem. Amém? Agora, o pior de todos é o julgamento final do trono branco, que é aquele que a gente vê aquela cena, que Jesus fica sentado na cadeira. Quem já viu? Tem algum vídeo aí? Só para mostrar. Jesus sentado na cadeira e fica aquela fila de pessoas. Quem já viu aquela cena? A gente está dizendo que vai ser daquela forma, nós não sabemos. Mas é uma cena que traz uma dedução. Esse julgamento, que é o final de todos, chama-se julgamento em Apocalipse, julgamento do trono branco. Esse é o pior julgamento. Mas a igreja não vai para lá. É por isso que é importante entender a palavra, ou não é? Porque até então, eu mesmo pensava que todo mundo num pacote só ia passar por um julgamento tudo junto. Sempre quem pensava assim também? Eu pensava assim. É no julgamento final, trono branco. Só que vai abrir lá.
Esse livro da vida vai ser aberto. E aqueles que não estão escritos no livro da vida, que não vai ser o nosso, né? Porque a gente já foi salvo em Cristo. Nesse exato momento ele vai abrir os livros. E ali serão as pessoas que não estão escritas no livro da vida, que serão lançadas no lago de fogo. E segundo a Bíblia, pode ir tocando, viu? Segundo a Bíblia, serão condenados para viver a eternidade no lago de fogo. É importante, não é, a gente entender assim cada ponto, cada coisa. Por exemplo, lá em Mateus, no livro de Mateus, deixa eu ver se é Mateus que eu vou estar falando. É Mateus, semana que vem eu vou estar concluindo essa parte. A Bíblia diz que uns serão colocados à direita e outros serão colocados à esquerda. Agora seja honesto, eu mesmo pensava que era comigo que isso ia acontecer. Quem pensou? Quem se incluiu nesse texto? Só que não é pra gente. Aí nós vamos aprender no outro. Como é que a gente vai ser colocado à direita e outros à esquerda se a gente está no paraíso com Jesus depois do arrebatamento? Olha como as coisas... Está se encaixando? Como é que... Não tem condição. Então, se não é a gente, quem é? Quer saber? Olha para sua irmã e diga: venha quinta-feira na próxima cena. Ai, Jesus. Acho bonito o testemunho de Rosa, porque ela precisou ser quebrada mesmo, né? Deus trouxe ela para passar por tudo isso, né? E ela tem uma compreensão assim da palavra, como a palavra é. Porque a palavra de Deus, irmão, o problema das pessoas, elas pegam tudo, joga dentro do liquidificador, mistura e diz: toma, bebe. Não é assim? Mas não é assim, não pode ser assim. Cada coisa no seu lugar. Quando a gente começa a ter esclarecimento das escrituras, aí você vai: agora eu estou entendendo. Por isso que o diabo tem raiva dessa igreja. Essa igreja incomoda Satanás. Incomoda Satanás. Está incomodando até os crentes que não é daqui. Ai, Jesus. Mas diga: eu amo eles. Vamos ficar de pé. Jesus é bom. O Senhor é meu pastor. Essa é? E nada me falta. Canta aí, Bruno. Ele é a minha provisão. Vamos cantar? Que louvor lindo. Nele eu tenho tudo. Tem aí a letra? Olha que lindo. O Senhor é o meu pastor. Vê se tem a letra. Nada me falta. Ele é a minha provisão.